Fala galera, chegando aqui para falar sobre Johan, meio-campista acertado com o CRB, mas que também vestirá a camisa do Asa. Quem está nos acompanhando aí nas redes sociais, até aqui mesmo pelo YouTube, já sabia dessa possibilidade nas últimas semanas. A gente vinha apurando todos os detalhes aí nos bastidores para trazer o melhor da informação para você. E hoje a gente vai trazer detalhes sobre tudo isso, falar sobre o jogador, falar como foi essa negociação e também o que vem pela frente de toda essa novela entre Johan, CRB e Asa. Bom, já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo também para você estar sempre acompanhando os nossos conteúdos, tá bom? Vamos lá falar de Johan Marcellus. Bom, Johan é um meio-atacante de 26 anos, estava na equipe da Portuguesa Santista na disputa do Paulistão A3. Fez a temporada da sua vida nesse 2026. Tem feito, na verdade, já que 2026 ainda não acabou. São 19 jogos com a camisa da Portuguesa, 8 gols e 4 assistências. Números bem interessantes para um meio-campista. A equipe da Portuguesa que terminou o Paulistão A3 campeã, com acesso garantido, né? Chegando ali às semifinais, chegando à final e conquistando o título também, venceu o Marília. No jogo de ida acabou empatando, o jogo, aliás, que o Johan deu uma assistência. No jogo de volta acabou vencendo com um gol do Johan também, aliás, um belo gol. Que é uma das grandes características desse jogador. Faz gols bonitos porque gosta de chutar de fora da área, também gosta de pisar na área, é como eu disse, um meio atacante. É claro que ele é um jogador que joga muito mais por fora, pisando no corredor central, mas também pisa dentro da área, chegando para finalizar, e por isso que teve essa quantidade de gols nesse Paulistão A3, por isso que se destacou. Tanto que foi eleito o craque do campeonato do Paulistão A3. E aí eu vi muitos comentários, né, tanto na minha última postagem, quanto em outras postagens antigas sobre o Johan, questionando a qualidade e a competitividade do Paulistão A3. Cara, é uma competição muito difícil, com equipes bem fortes, com equipes de grande investimento. A gente sabe que o investimento lá em São Paulo é dos maiores do país, então com certeza num Paulistão A3 tem jogador recebendo mais do que jogador de Série D recebe. E tem jogador que sai do Paulistão A3 e vai parar na Série C. Até em alguns momentos vai parar na Série B. Então, eu não tem como a gente questionar a competitividade de uma competição como essa, cara. Realmente, normalmente, um jogador sai de um A3, de um A2, para pisar em Série C, para pisar em grandes times de Série D. Não pisa em qualquer time. Você vai sair de um A2 e você com certeza vai conseguir uma vaga, claro, você se destacando. Você vai conseguir uma vaga em uma equipe de Série D que briga pelas cabeças, que briga por acesso, que briga por classificação, e eu acredito que isso credencia muito dessa questão da qualidade do atleta. O Johan ser destaque do Paulistão A3 não é qualquer coisa. Acredito que para o nível Asa é bem interessante a contratação. Para o nível CRB, a gente já pode questionar, será que o Johan consegue jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro? Será que ele tem nível? Quando a gente olha a carreira dele, ele tem passagens por Tombense no começo da carreira, mas uma passagem bem curta, aliás, nem entrou em campo praticamente. O Itabaiana na temporada passada, na disputa da Série C, é verdade que ele não teve grandes oportunidades. E aí o resto da carreira dele é toda em Portugal. Passagem pelo Farense, pelo Villagradense, equipes de menor expressão de Portugal. Acredito, e acredito que os números também deixam isso bem claro, que ele não conseguiu engatar por lá, e agora faz a temporada da vida dele com a camisa da Portuguesa Santista. Bom, o acerto é com a equipe do CRB, mas ele deve primeiro vestir a camisa do Asa. Aliás, o Johan chega nesse fim de semana a Alagoas, deve se apresentar aqui em Arapiraca na segunda-feira no centro de treinamento Noel Alves, e aí o Asa deve até o fim de semana fazer o anúncio oficial desse jogador. Nesse primeiro momento ele não pode assinar com o CRB, né? A janela está fechada e quando a janela esteve aberta ele estava com contrato. Então, por isso mesmo sendo um agente livre, ele não pode estar assinando contrato com a equipe do CRB. Então, nesse primeiro momento, ele vai assinar um contrato com o Asa, em tese um empréstimo, até o dia 20 de julho, eu acredito.
3 meses ali de contrato, e aí a partir do dia 20 de julho ele vai ter a liberdade de assinar oficialmente com a equipe do CRB. Nesse meio tempo, ele vai disputar a Série D pela equipe do Asa, Copa do Nordeste, dependendo até onde o Asa vá, né? Nessa semana tem decisão contra o Sport, então a campanha do Asa pode acabar nessa semana ou pode se alongar ainda mais para uma semi ou para uma final. E na Série D, cara, o Asa tá aí na metade da primeira fase, já se passaram 4 jogos, nesse fim de semana tem jogo contra o Atlético de Alagoinhas, e aí vem todo o segundo turno pela frente da Série D, vem a segunda fase, vem a terceira fase e vem as oitavas. É por aí que o Johan deve estar por aqui, digamos assim. Mas vou explicar melhor. O Johan ficando em tese no mínimo até 20 de julho, ele deve pegar essas fases que eu acabei de citar. Ele deve vestir a camisa do Asa a partir desse segundo turno, desse início de segundo turno. Acredito que ele não deve ser relacionado para o jogo contra o Sport. Então, a expectativa, pelo menos na minha opinião, é que ele estreie contra o Atlético de Alagoinhas no primeiro jogo do segundo turno. Ou seja, o Johan vai pegar todo o segundo turno com a camisa do Asa, estou falando de Série D. Vou deixar a Copa do Nordeste um pouco de lado porque a gente já está no mata-mata, não dá para contar com esses jogos. Todo o segundo turno da Série D, segunda fase, que no caso é o 32 avos da Série D, vem depois os 16 avos, que é a terceira fase, e aí eu já estou falando de mata-mata, contando com que o Asa chegue longe na Série D, porque a competição pode acabar a qualquer momento para a equipe alvinegra, a partir do momento que se inicia o mata-mata. Ele faria o 32 avos, que é o primeiro mata-mata, o 16 avos, que é o segundo mata-mata, e aí nas oitavas, o primeiro jogo, o jogo de ida das oitavas da Série D, é no dia 17 de julho. Ou seja, ele estaria em campo no jogo de ida de umas oitavas de final. Aí o contrato dele acabaria, provavelmente, ele teria a oportunidade aí de oficialmente se apresentar ao CRB, e aí ficaria de fora a partir do jogo de volta de umas oitavas de final. Eu acredito que se o Asa chegar tão longe assim, nem falando de oitavas de final, o Asa consegue segurar ele mais 2, 3 jogos ali para ele estar disputando um jogo do acesso. Eu acredito que o Asa consegue, mas aí não vem ao caso. É algo que com certeza vai ser definido mais à frente. Pelo que eu tive de informação de bastidores, as duas equipes se acertaram, o Johan vai se apresentar ao Asa, depois vai para o CRB, mas não ficou definido de fato quando ele sai do Asa. No mínimo 20 de julho, mas isso pode se alongar porque o Asa pode chegar longe ainda na Série D e vai depender muito dos momentos das equipes. Se o Johan estiver sendo um protagonista no Asa em uma disputa de acesso de Série D, ele não vai sair provavelmente. O Asa vai conseguir provavelmente segurar ele até um jogo do acesso, até a disputa de quem sabe uma semifinal, uma final de Série D. E o CRB, será que vai precisar naquele momento, na altura do 20 de julho, vai precisar do Johan no seu elenco? Tem opções no meio campo, tem Danielzinho, tem Guilherme Estrela, se não chegar mais alguém até lá. Então, assim, é muito disso. As duas partes vão aguardar para entender o momento delas lá na frente e tomar a melhor decisão quanto a esse meio atacante. E eu trouxe esse exemplo de até quando o Johan pode ficar no Asa, porque muito torcedor do Asa questionou, né? Pô, contratar um jogador para ele ficar 2 meses. Não, é 2 meses, né? Hoje é dia 1º de maio. Ele vai ficar todo o mês de maio, todo o mês de junho e ficar 20 dias ainda do mês de julho. Então, 2 meses e 20 dias de Johan com a camisa do Asa, chegando, podendo atuar até umas oitavas de final. Então, acho que tá valendo a pena. Eu acho que tá valendo a pena, vale a aposta de um jogador que vive um grande momento na temporada e que acredito que vai somar com a equipe alvinegra. Acredito até que chega já disputando titularidade, pelo nível que ele está atualmente. E acredito também, como falei antes, que chegando longe na competição, com o Johan sendo um jogador titular, um jogador fundamental para o Itamar Schuller, o Asa vai tentar segurar até um jogo do acesso. E não duvido que o CRB aceite, não duvido que o CRB deixe o Johan um tempinho a mais para que ele dispute
a possibilidade de um jogo do acesso. Isso eu estou contando, claro, com a possibilidade que o Asa chegue longe, repito, com a possibilidade que o Asa chegue longe, porque a Série D pode acabar a partir de um certo momento para o Asa. A partir do momento que acaba a primeira fase e começa a segunda, irmão, é mata-mata, tudo pode acontecer. E contar com um jogador como esse é de extrema importância. E vejo o Asa nesse momento chegando longe ainda na competição. Nesse momento, pelo que a gente tem visto o Asa apresentando, talvez ele não seja um dos favoritos ao acesso, principalmente com os resultados dos últimos jogos. Essas duas partidas contra a Juazeirense não foram das melhores da equipe alvinegra. Eu acredito que o Itamar ainda não encaixou essa equipe, mas também creio que o Asa pode chegar longe nessa Série D de Campeonato Brasileiro. Bom, acredito que ficou bem explicadinho, né? Resumindo, Johan é jogador do CRB, nesse primeiro momento vai jogar pelo Asa, mais à frente vai vestir a camisa regatiana, sem uma definição de fato de quando ele se apresenta com a camisa vermelha e branca. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi bem curtinho mesmo, uma explicação bem básica e superficial para vocês sobre o que foi essa negociação entre Johan, CRB e Asa. Vi alguns comentários de torcedores do Asa, torcedores do CRB. Torcedor do CRB está na bronca pelo momento que vive na temporada. Acredito que muitos torcedores esperam contratações de um maior calibre, então alguns ficarão na bronca. Torcedor do Asa também, mas muito mais pela questão de ver um jogador vir vestir a sua camisa e depois vestir a camisa do rival. Percebi que o torcedor do Asa ficou na bronca quanto a isso. Mas faz parte, isso é futebol, e negociação é negociação. O importante é que o jogador some, de alguma forma, a equipe do Asa e, claro, consiga ajudar até o momento que ele estiver aqui. Bom, espero que você, internauta, tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like por aí. Se inscreve no canal, sempre está tendo conteúdo novo aqui sobre o Asa e o futebol alagoano. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas alvinegros e regatianos. Um grande abraço a todos.